Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos em nome do pró-reitor de pesquisa, o professor Silvio Canuto, e de apresentar o palestrante desta nossa USP Lecture. O professor Eduardo Massad é hoje professor titular de Matemática Aplicada na Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele foi professor titular de Informática Médica na Universidade de São Paulo, no Brasil, e é professor honorário na área de Doenças Infecciosas e Tropicais na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, desde 2003. Ele visitou Singapura em 2005 como professor visitante inaugural em doenças infecciosas e epidemiologia no Courage Foundation. Sua atual visita também é patrocinada pelo Courage Foundation mesmo, né? Os principais interesses de pesquisa do professor são em informática médica e biologia matemática. É um especialista de renome no campo da epidemiologia de doenças infecciosas e modelos matemáticos de doenças infecciosas. Ele faz uma ampla gama de trabalhos de modelagem abrangendo dengue, febre amarela, hepatite A, doenças evitáveis por vacinação, parasitologia, HIV e resistência antimicrobiana. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas ao professor Eduardo Massad, agradecendo de antemão pela sua presença. Muito obrigado, professora. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da organização do evento. É uma honra muito grande estar aqui, compartilhando algumas ideias com todos presentes. Queria agradecer, em particular, pela gentileza de terem colocado uma foto minha, 15 anos mais novo. Na época, era um menino de 50 anos. E aproveito para pedir desculpa pela decepção daqueles que ainda não me conheciam. Mas o título ele pode ser interpretado como alguma coisa um tanto quanto arrogante. Por que esse indivíduo quer falar de uma vacina que ainda não existe? Na verdade, é uma oportunidade de estarmos preparados para otimizar a utilização das vacinas que estão em desenvolvimento. Então, esses modelos que eu vou apresentar, eles têm como o principal objetivo estabelecer algumas estratégias de otimização do uso da vacina tão logo ela esteja pronta. Em última análise, eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, uma vacina preventiva ou de surto, e, em seguida, eu vou apresentar uma outra classe de modelos para as vacinas a serem eventualmente introduzidas no calendário de imunização. A Zika é uma doença misteriosa. A gente começa com o mistério. O que aconteceu com a Zika? Desde a sua descoberta, em 1947, ela ficou quietinha, praticamente, durante 60 anos, causando alguns surtos aqui e ali de uma doença branda, até que, em 2007, ela explodiu na ilha de Yap, no Pacífico, onde ela cometeu algo em torno de 75% da população. Um outro surto importante, em 2014, aconteceu na Polinésia Francesa, da onde a Zika foi exportada para o Brasil. E, de repente, depois de causar, provavelmente, alguma coisa como 1,5 milhão de casos aqui no Brasil, ela praticamente desapareceu do cenário. Se a gente for observar o histórico, né, da Zika nos últimos anos, então a gente tem aqui 2016, está aqui, 2016, 2017, 2018. Praticamente nada acontecendo. O que é interessante é que um fenômeno similar aconteceu com a dengue também. Olha aqui, 2016, 2017, 2018. Chikungunya, 16 e 17, mais ou menos importante, 2018, lá embaixo.
O que pode estar acontecendo? Quando a Zika deixou de ter importância no cenário mundial, a primeira hipótese que se levantou era de uma imunidade de rebanho. Tanta gente foi atingida que não sobrou suscetível para dar continuidade e que se estabelecesse em níveis endêmicos. Isso provavelmente aconteceu em Recife e em Salvador, mas não no resto do país. O que é interessante é que as outras doenças transmitidas pelo Aedes também praticamente desapareceram do cenário epidemiológico. O mais provável, e essa é a minha hipótese preferida, é algum fator climático que reduziu a densidade de Aedes abaixo dos limiares críticos. E é justamente sobre o limiar da densidade de Aedes que eu vou conversar praticamente ao longo de toda a minha palestra. Aqui os números, a gente vê a queda dramática de 2016 para 2018, tanto de Zika, quanto de chikungunya, quanto de dengue. Dengue tinha em 2016 1.200.000 casos relatados. Até agora são um pouco mais de 100 mil. Alguma coisa está acontecendo com as doenças transmitidas pelo Aedes. Muito provavelmente algum fator climático interferindo na densidade de mosquitos. Isso só de forma gráfica, não tem muito interesse. O que nós sabemos, sim, é que a Zika foi importada da Polinésia Francesa. Então, aqui nós temos o número de viajantes chegando ao longo do tempo, de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, para essas cidades, passageiros esses vindos de aeroportos da Polinésia Francesa. Conhecendo a incidência na Polinésia Francesa, foi possível estabelecer qual é a probabilidade individual de cada um daqueles passageiros estar infectado com o vírus da Zika. E aqui o número esperado de indivíduos portadores do vírus viajando para o Brasil. Total de 18 casos. E aqui os locais receptivos, todos eles com a reprodutibilidade, que é o número de infecções secundárias causadas por um único caso, numa população inteiramente suscetível, cujo limiar é 1. Ou seja, se um caso não gerar pelo menos uma infecção secundária, essa doença não se estabelece. E aqui a gente vê o valor esperado da reprodutibilidade da Zika nessas diversas localidades. Todas elas com o valor de limiar acima do crítico e, portanto, receptivas para cada um daqueles eventuais 18 infectados chegarem no Brasil. E assim aconteceu, né? Aqui está o epicentro da grande epidemia que aconteceu a partir de 2015 e também 2016. Por outro lado, se a gente for observar a história da dengue, nós temos também alguns aspectos aparentemente misteriosos. Vejam Recife, que foi um dos epicentros da Zika em 2015 e 2016. Isso aqui é a incidência de casos de infecção da dengue no ano de 2002. Então, houve aqui uma enorme epidemia e, de repente, um longo silêncio. Se a gente observar que isso se deveu à imunidade de rebanho, significa que a taxa de ataque aqui observada de 13% da população implicaria no R0 da ordem de 1,15. A mesma coisa Salvador. Veja que 2012, dengue, uma grande epidemia com uma taxa de ataque da ordem de 5% e um longo silêncio. O que me faz pensar que não há nenhuma razão para a Zika não voltar. Nenhuma razão. O que é interessante é que, no caso da dengue em particular, por conta de um fenômeno particularmente interessante, conhecido como amplificação mediada por anticorpos, que faz com que um indivíduo infectado por um determinado sorotipo, ao se infectar por um segundo sorotipo, tenha uma doença mais grave. O fato de você ter essa possibilidade de uma doença mais grave numa infecção secundária faz com que a dengue tenha uma dinâmica temporal caótica. Em outras palavras, ela não é previsível. Não é previsível. Então, dependendo da probabilidade de uma infecção secundária,
ao se aumentar, a probabilidade não, de uma taxa de infecções secundárias, você tem aqui uma cascata de bifurcações no número de incidência. Então, o que acontece é que, pelo fato da dengue ter uma dinâmica caótica, ela não é previsível. Se por acaso isso estiver acontecendo com a Zika, é perfeitamente possível que a Zika também tenha uma dinâmica caótica e, portanto, seja imprevisível. Mas, no fim do dia, como se diz, ela pode voltar. E se eu tivesse que apostar, eu diria que ela vai voltar, em algum momento. Se a gente for considerar o que determina uma doença a oscilar, ela ir e voltar numa determinada população, o parâmetro mais importante é esse, a reprodutibilidade. Eu já falei dela. Aqui é a reprodutibilidade efetiva. O que eu tenho aqui? Isso aqui é o número de infecções secundárias que vão acontecendo por caso ao longo do tempo. Quando o tempo é igual a zero, imagina-se que todo mundo é suscetível. Aqui eu tenho a fração de suscetíveis, o número de suscetíveis em relação à população total. Quando todo mundo é suscetível, essa fração é igual a 1. Então, eu fico só com o R0, a reprodutibilidade chamada basal. Ela é uma função da densidade de mosquitos, da taxa de picadas, das probabilidades de transmissão de homem para mosquito, de mosquito para homem. Esse termo me dá a probabilidade do mosquito não morrer ao longo do período de incubação extrínseco, com essa taxa de mortalidade. E aqui eu tenho a taxa de mortalidade do mosquito, dos humanos, a recuperação e a mortalidade pela doença. Todos os ingredientes desse bolo estão presentes. Toda vez que o R for maior do que 1, eu tenho surtos. Um caso gerando mais do que um outro caso secundário. Ou seja, a epidemia cresce. Quando você tem uma oscilação no número de suscetíveis, o que é natural, porque os suscetíveis eles caem num primeiro momento, porque são consumidos pela epidemia, mas vai nascendo gente, vai repondo essa coorte, então ele começa a crescer. Então, se eu observar aqui eu tenho o limiar igual a 1, e aqui eu tenho, sem nenhum controle, por exemplo, para Zika, então o que acontece? Ela cai abaixo do limiar, ela para a epidemia. Não tem surto. Começa a crescer com o tempo a coorte dos suscetíveis até que ela cruza um limiar. Aí eu tenho um novo surto. Chega num certo ponto máximo, consome-se os suscetíveis, começa a cair, baixa do limiar, ela para. Se eu introduzir algum controle, por exemplo, se eu aumentar a mortalidade de mosquitos pelo uso de inseticida, o que acontece é que o período interepidêmico ele fica mais curto, embora o tamanho, a intensidade de cada surto seja menor. Esse é o modelo clássico, o modelo de Ross MacDonald. Ninguém precisa se assustar e sair correndo, por enquanto, pelo menos. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os atores, né? Seres humanos, hospedeiros e mosquitos vetores. Humanos suscetíveis, infectados e recuperados, mosquitos suscetíveis, latentes e infectados. Uma vez infectado, o mosquito fica infectado para sempre. E aqui está a dinâmica. Então, qual é a dinâmica dos suscetíveis, a dinâmica dos infectados e dos recuperados? Aqui eu tenho a taxa de picadas que os mosquitos infectados dão na população de suscetíveis, e uma fração Bzinho dessas picadas vão gerar um caso novo. Então, o que acontece? Esse termo é o termo da incidência da doença. Tá? É o que vai determinar o número de casos novos. Os humanos se recuperam, tem uma incidência da doença para o mosquito suscetível pica A vezes por dia um ser humano infectado, e há uma probabilidade Czinho dele se infectar. E depois ele passa por um período de latência, e depois do período de latência ele se torna infectante para os seres humanos. Esse é a base, a estrutura básica de tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Muito bem. O que é possível fazer? Uma coisa muito interessante que a gente descobriu recentemente é, se eu ajustar uma função contínua aos dados de incidência para dengue, por exemplo, então isso aqui é tempo, e aqui é o número de casos novos por mês. A gente multiplica por 4, porque apenas 25% são
notificados, para ter o total de infecções. Então, isso aqui é a incidência de infecções, não de casos. Se eu tiver essa função contínua, eu posso manipular isso da seguinte maneira. Eu ajustei para a incidência da dengue uma função que tem essa cara aqui, né? Para quem está familiarizado com estatística, vai reconhecer isso aqui, parece muito uma curva de Gauss. E, de fato, ela tem a mesma estrutura básica de uma gaussiana. É uma curva em forma de sino, como a gente viu, da incidência. Mas eu sei também que a incidência, como eu acabei de mostrar no modelo de Ross-McDonald, é dado por essa expressão. Os mosquitos infectados IM dão a picadas por dia numa fração de suscetíveis, dos quais uma fração bezinha gera um caso. Pronto, a incidência é só isso. Isso significa que se eu souber a incidência que eu ajustei, se eu souber o valor da taxa de picadas, a probabilidade dessas picadas gerarem casos novos e a fração de suscetíveis, eu consigo quantificar, a partir da curva de incidência, o número de mosquitos infectados. Portanto, essa é a expressão para o número de mosquitos infectados, dado que eu conheço a incidência e os outros parâmetros. A partir dos mosquitos infectados, eu calculo o número de mosquitos no estado de latência, a partir do qual eu calculo o número de mosquitos suscetíveis e, portanto, a partir da incidência da dengue, eu quantifico o total de mosquitos presente naquela população. Parece mágica, né? Mas essa é a beleza da matemática. Então, se as premissas e os parâmetros são verdadeiros, há de se confiar no resultado. O quão verdadeiro eles são é que mora a discussão. Então, aqui eu tenho o total de mosquitos naquela região, dado que eu conheço a incidência da dengue. Como o mosquito é o mesmo, significa que eu vou estimar o total de Aedes naquela região em particular. Portanto, eu posso tentar estimar o que eu espero acontecer para Zika, chikungunya, febre amarela e outras eventuais infecções transmitidas pelo Aedes. Tá certo? Então, está aqui. Essa é a curva do mosquito com seus intervalos de confiança. Como é de se esperar, ela mostra uma sazonalidade, né? Ela tem um pico aqui, uma determinada época do ano, e depois ela cai. E volta, no ano seguinte, ela repete a curva de sazonalidade. Muito bem. Então, portanto, a partir da curva de incidência de dengue, eu calculei o número de mosquitos. O que eu posso esperar no futuro da Zika? O que eu posso fazer agora é o seguinte. Se tem uma determinada localidade em que a incidência da dengue, por exemplo, é positiva. Por exemplo, Rio de Janeiro em 2012, que foi um ano em que teve muita dengue. Se eu pegar o ano de 2012 como referência para o Rio de Janeiro, eu posso, naquela localidade, calcular qual teria sido o total de mosquitos circulando em cada instante de tempo em 2012 no Rio de Janeiro. Então, se eu fizer uma coisa parecida, por exemplo, para a dengue, isso é Salvador, 2015, dados oficiais. A curva pontilhada aqui é a curva de dengue, muito pouca dengue nesse ano, e aqui a curva contínua, a Zika. Então, veja, não só o pico da Zika é muito mais alto do que o da dengue, como ele aconteceu com um certo atraso no tempo. Isso significa o seguinte, teve muito pouco mosquito aqui, porque teve pouca dengue nessa época. Ainda assim, nós tivemos um grande surto de Zika. Por que esse atraso? Provavelmente porque o indivíduo infectado acabou chegando um pouco mais tarde. Talvez se ele tivesse chegado um pouco antes, o surto teria sido ainda maior. Se tivesse chegado num ano típico, em que a dengue é muito mais importante, o tamanho do surto da Zika talvez tivesse sido ainda maior, ainda mais importante. Mas o que é interessante é que eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para a Zika em Salvador. Então, o que eu tenho aqui? Os dados oficiais de notificação, eu ajusto uma função contínua da incidência.
E, portanto, eu vou calcular qual foi a densidade ou o número de mosquitos responsável por esse surto de Zika em 2015 em Salvador. A mesma coisa que eu já tinha feito antes. E... Travou? Ah, voltou. Muito bem. Então, vamos ver se ele coopera. Está aqui. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a curva de incidência para Zika, Salvador 2015. Ok? Aqui o que eu tenho? A curva que me dá o número de mosquitos naquele momento. E o que é mais interessante... Desculpe. Aqui eu tenho a reprodutibilidade. A reprodutibilidade. E aqui eu tenho a densidade de mosquitos. Então, o que acontece? Quando a densidade de mosquitos é o número de mosquitos por habitante. Quando a reprodutibilidade passa pelo limiar 1, eu estendo a curva e determino qual é a densidade crítica de mosquitos responsável pelo surto de Zika. Da onde vem isso? Veja, essa é a densidade crítica de mosquito. Esse aminho já apareceu lá na fórmula da reprodutibilidade. Então, eu tenho aqui o inverso da fração de suscetíveis e uma constante onde estão presentes apenas os parâmetros determinantes da reprodutibilidade daquela infecção. Se eu conhecer, ou tiver uma boa estimativa desses parâmetros, e se eu conhecer a fração de suscetíveis, eu determino qual é a densidade crítica. Mas eu não precisei fazer nada disso, porque eu calculei empiricamente a partir dos dados de incidência da Zika. Então, agora eu sei que a densidade crítica para deflagrar um surto igual ao de Salvador em 2015 é 1,5 mosquito por habitante. Portanto, se eu projetar isso para uma situação diferente, por exemplo, dengue no Rio de Janeiro, se eu conheço a incidência, eu consigo calcular qual é o número de mosquitos e, portanto, eu consigo calcular qual é a densidade crítica. Então, assim, por exemplo, aqui um exercício, eu tenho a curva de incidência para dengue e aqui eu tenho a incidência de mosquitos. Veja que, nesse momento, a densidade de mosquito passou o limiar. Passou o limiar, portanto, aqui eu tenho condições de ter um surto de Zika desde que chegue alguém infectado. Isso é fundamental, e vai ser mais fundamental ainda a hora que eu começar a apresentar. Em seguida, qual é o momento ideal para se introduzir uma vacina preventiva contra a Zika. Então, qual é a ideia? A ideia é propor um instrumento de vigilância que, a partir de dados de incidência, me permite estimar qual é a densidade de mosquitos naquela localidade que explica aquele surto. E, portanto, eu posso deflagrar alguma ação preventiva de saúde pública assim que essa densidade passar do limiar crítico para a Zika de 1,5 mosquito para cada habitante. Além disso, se esse atraso no tempo que se observou entre o pico da dengue e o pico da Zika for dessa ordem de grandeza, significa que tem um tempo de sobra para tomar alguma ação preventiva. Por exemplo, uma vacina. Então, se eu for ajustando a curva de incidência da dengue, eu nem preciso esperar chegar ao pico, porque aqui, nesse momento, a densidade de mosquito já passou do limiar. Portanto, aqui eu já tenho as condições, é certo que tem suscetíveis no Rio de Janeiro. Disso ninguém duvide, como em São Paulo. Basta chegar alguém infectado, dado que a densidade de mosquitos está acima do limiar crítico, eu tenho todos os ingredientes para um novo surto. Muito bem, se eu quiser então fazer uma vacina preventiva, eu faço exatamente a mesma estrutura do modelo de Ross-McDonald, com a diferença que eu vou acrescentar um termo de vacinação aqui. Tá? Então, eu vou vacinar os suscetíveis aqui. Aqui eu tenho uma taxa de vacinação, tá certo? Então, o que eu preciso fazer? Qual é o momento ideal para se introduzir uma vacina? Eu tanto posso introduzir através do monitoramento da densidade de mosquitos assim que ela passar do limiar,
como eu posso esperar o primeiro caso. Aí vai depender de quem vai tomar essa decisão. Tá? Então, por exemplo, o mesmo algoritmo utilizado anteriormente. Ajusta uma incidência, calcula a densidade de mosquitos e o PowerPoint cismou com esse slide. Ele travou exatamente no mesmo alguns minutos atrás. Deve ter algum erro nessas equações. Então, vamos lá. Ulala. Calma. Muita calma nessa hora. Ele está salvando. Veja que coisa interessante. Bill Gates é um sujeito simpático. Muito bem, aqui estamos. Então, aqui estamos. Pelos dados de incidência, como eu já havia mostrado, eu consigo calcular o momento em que a densidade crítica de mosquitos passa o limiar. Os virologistas diriam que tem algum vírus. A mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho a reprodutibilidade, assim que ela passa de 1, eu tenho a densidade de mosquitos. Então, eu determinei o momento em que isso aconteceu. Aqui eu posso fazer a mesma coisa para a dengue, eu tenho toda a curva de incidência da dengue e o momento em que a densidade de mosquito passou do limiar. Se o momento ótimo para se introduzir essa vacina é determinado por essa taxa de vacinação, isso aqui é a eficácia da vacina, ou seja, a capacidade que essa vacina tem de controlar, baixar a reprodutibilidade ao valor menor do que 1, é o mais cedo possível. Isso parece óbvio à primeira vista, mas, na verdade, isso significa que, se esperar mais do que o primeiro caso, a eficácia dessa estratégia vai decair exponencialmente. Idealmente, eu diria que o momento é monitorar a densidade de mosquitos, e logo que ela passar do limiar crítico, introduz essa vacina. Ok? Bom, aqui está a duração de uma campanha, porque certamente introduzir uma vacina como essa seria um momento único, um evento transversal com uma grande campanha de imunização. Tá certo? E qual é o tempo que eu deveria manter essa estrutura de imunização? Veja, o que eu tenho aqui é a densidade, aqui é a eficácia vacinal, esse é o limiar da imunidade de rebanho. Assim que eu passar esse limiar, a doença vai ser controlada, porque não tem mais proporção de suscetíveis suficiente para mantê-la. A diferença aqui é o seguinte, se eu distribuir, por exemplo, uma cobertura vacinal ao longo de um período muito longo, eu vou precisar vacinar muito mais gente do que se eu concentrar. Por exemplo, 25% da população de suscetíveis vacinados no período de 1 mês é suficiente para controlar um surto. Já a gente cruza a imunidade de rebanho para controlar esse surto. Isso também é uma informação importante, porque vai dizer que uma campanha não pode, se ela for durar por 6 meses, o que significa que, nesse intervalo de 6 meses, as pessoas continuam pegando a doença. Então, ela tem que ser o mais cedo possível e concentrada num período suficientemente curto. Vamos ver agora como é que a gente consegue otimizar uma estrutura para introduzir essa vacina no calendário de imunização. Então, aqui eu vou fazer uma analogia. Bom, todo mundo sabe, né, da síndrome da zika congênita, malformações do sistema nervoso central e assim por diante. Isso está muito bem conhecido. Nós tivemos aí um número enorme de casos da síndrome da zika congênita. E daí que eu me lembrei de uma estrutura que nós propusemos há 25 anos atrás, uma outra doença parecida, a rubéola. Em 1992, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo decidiu introduzir, ou estava considerando a possibilidade de introduzir a vacinação contra a rubéola. Não estava no calendário de imunização. E havia um medo muito grande de quem tomava a decisão,
de um efeito curioso que acontece em vacinação de doenças que têm dependência etária, que é o chamado desvio da faixa etária. Todo mundo falava, mas ninguém sabia exatamente o que era. O que significa isso? A idade média de aquisição da primeira infecção nessa categoria de doenças é o inverso da média da força de infecção. A força de infecção nada mais é do que a densidade de incidência, ou seja, o número de casos novos por habitante. No caso, a rubéola tinha uma idade média de primo-infecção de 6 anos. Quando a gente vacina, a força de infecção cai, a incidência tem que cair. Como a idade média de aquisição é o inverso dessa incidência, quando a incidência vai caindo, a idade média vai subindo. E o medo é que a idade média de infecção da rubéola pulasse de 6 para 20 anos. Então, esse é o chamado fenômeno desvio da faixa etária. E, portanto, era preciso que se fizesse um cálculo exato para que a gente garantisse que a idade média de prima infecção pulasse de 6 para 150. Aí, ninguém vai se preocupar se o velhinho de 150 pegar a rubéola. O que não pode é na janela de reprodução, por causa da rubéola congênita. Ora, mutatis mutandis, nós temos aqui uma doença que causa uma síndrome congênita e que, se eu pretender introduzir uma vacina no calendário de rotina de imunização, ela vai ser em crianças. Então, eu preciso saber uma série de fatores para que eu possa usar o mesmo modelo que nós usamos para a rubéola. Aí nós fizemos uma conta. Olha, o resultado final foi o seguinte: se conseguir garantir 80% de cobertura vacinal, pode introduzir a vacina. Mas isso depois de um estudo empírico de campo que envolveu mais de 10 mil crianças no município de São Paulo, para que se determinasse todas as soroprevalências e todos os outros parâmetros para a rubéola. Rubéola é transmissão direta, é muito mais simples do que um mosquito. Bom, então, aqui está, né? Esses são os componentes para que eu possa calcular. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui um risco de pegar essa infecção ao longo de toda a vida. Esse risco ele vai ter que ser minimizado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um modelo de otimização. Eu vou minimizar o risco daquela população pegar uma determinada infecção. Então, quais são os componentes? A força de infecção, a gente denomina isso lambda, tá? A taxa de soroconversão, ou seja, qual é a fração das crianças que, uma vez vacinadas, soroconvertem. Eram soronegativas e ficam soropositivas. Dá uma ideia da pega da vacina. E uma indesejabilidade daquela infecção. O que é essa indesejabilidade? Significa, qual é o intervalo de idade que eu não quero que as pessoas peguem aquela doença? Então, por exemplo, sarampo. Se eu tiver o desvio da faixa etária por uma vacinação subótima do sarampo, não tem problema, porque o sarampo é uma doença grave para os pequeninhos. Mas se eu tiver uma doença que atinge a idade reprodutiva, então eu tenho que colocar uma função que me expressa essa indesejabilidade como função da idade, que nada mais é do que a própria curva de reprodução daquela população. Então, aqui estão os componentes. O que eu vou fazer? Isso aqui é o risco de aquisição dessa infecção. Ele é uma função da incidência da doença, da capacidade de soroconverter ao contato com o vírus, tanto natural quanto o vacinal, a indesejabilidade, e isso aqui é a probabilidade de, uma vez infectado, não soroconverter, ou seja, não virar um caso novo. Então, vamos lá, por partes. A força de infecção, que é a incidência. É a incidência, número de casos novos por unidade de tempo por habitante. A soroconversão vacinal, ou seja, a capacidade que essa vacina tem de soroconverter os negativos. A indesejabilidade dependente da idade. Qual é a janela etária que eu não quero que as pessoas se infectem com essa infecção, tá? E essa probabilidade dessas crianças não soroconverterem, tanto pela infecção natural quanto pela vacina. Vamos ver o que aconteceu com a rubéola. Então, o que eu tenho aqui? Esse é o perfil de soroprevalência da rubéola
antes da introdução da vacina. Então, é a proporção de crianças com a idade, em meses, que eram positivas pelo contato natural com o vírus selvagem. Essa é uma expressão que me permite calcular. Se eu souber qual é a fração em cada idade das crianças que são soropositivas, por exemplo, para uma curva como a que eu acabei de mostrar, eu calculo a força de infecção. Então, empiricamente, eu vou no campo, eu meço a curva de soroprevalência, eu tiro a força de infecção. Então, o primeiro ingrediente está calculado. Como eu disse, a idade média de prima infecção tem essa expressão horrível aqui, mas o que interessa é que ela é o inverso da média da força de infecção. Se eu vacino, isso aqui cai, portanto, isso aqui sobe. Daí o chamado desvio da faixa etária. Aqui eu tenho a curva da força de infecção, tá? Calculado empiricamente por 2 métodos. Então, vejam, ela tem um pico aqui, que é um pouquinho anterior à idade média da prima infecção. Tá? A idade média está mais ou menos por aqui. Como isso aqui é uma distribuição de incidência, né? Que tem um viés para a direita, então a média está um pouquinho acima do pico. Aqui tem um fenômeno extremamente interessante que foi descoberto na época. A curva é um pouco confusa, eu vou explicar com calma. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a força de infecção sem a vacina. Tá? Então, aqui é a força de infecção sem a vacina. Acabei de mostrar. Aqui eu tenho as curvas de força de infecção depois da vacina e a proporção de cobertura. Essa família de curvas aqui para a direita, o desvio da faixa etária, como eu acabei de explicar, é quando se simula uma vacinação abaixo da idade média de prima infecção. A família de curvas para a esquerda é um fenômeno curioso que foi aqui pela primeira vez apontado. Se eu vacino acima da idade média de prima infecção, há um desvio da faixa etária para baixo. Ou seja, a faixa etária vai cair, mas o que é interessante aqui com 35% de cobertura, olha o impacto na força de infecção. Embora a idade média foi para frente, a probabilidade de infecção é muito menor. Se a gente for para 80%, como foi proposto, ela vai lá para cima. Aqui, mesmo vacinando 100%, eu não consigo eliminar a doença. Por quê? Se eu vacino depois da idade média da prima infecção, eu deixo um contingente de crianças que não foi vacinado e que, portanto, vai pegar a doença. Mesmo se eu vacinar todo mundo antes da idade média, eu vou continuar tendo casos. Tá? Para ter uma ideia, na época, o Reino Unido vacinava as meninas aos 7 anos de idade. Depois da faixa etária, da idade média de prima infecção. E eles não conseguiam erradicar a rubéola. Tinha rubéola, tinha rubéola, tinha rubéola, tinha rubéola. Tá? Bom, essa é a curva que a gente usou para indesejabilidade. Então, o que é isso? Nada mais é do que o valor reprodutivo, né, das mulheres que têm essa janela de reprodução. Começa aos 12 anos, depois vai caindo. É uma curva de fertilidade da população do estado de São Paulo. E aqui está a otimização. Então, o que eu tenho? Aquele risco esperado de aquisição da doença, aqui antes da vacina, e aqui simulando os diversos momentos, as diversas idades em que a vacina fosse introduzida. E aqui as proporções de cobertura. Vejam que aos 90%, o momento ótimo para se vacinar era aos 13 meses, é o que minimiza o risco, e, portanto, isso foi apresentado para a Secretaria da Saúde, eles incrivelmente acreditaram e introduziram a rubéola no estado de São Paulo, a vacina contra a rubéola no estado de São Paulo. Mas tem um outro parâmetro que precisava ser estudado, que é essa relação do número de casos de síndrome da doença congênita antes, aliás, depois em relação a antes da vacinação. Tem essa expressão horrível aqui, que eu posso explicar. Tá? Isso aqui é a incidência da síndrome congênita das mulheres antes da introdução da vacina. Aliás, depois, está errado esse slide. Aqui é depois, tá? Aqui é antes. E o resto é a força de infecção. Veja a simulação, que interessante. Se eu vacino entre 7 e 8 anos, como era o que o Reino Unido fazia,
Essa é a proporção de cobertura vacinal, e aqui é essa relação. Vejam que, vacinando entre 7 e 8 anos, eu nunca tenho um aumento no número de casos de rubéola congênita, mas eu só vou conseguir erradicar isso vacinando lá para 70%, 80%. A estratégia de vacinar entre 1 e 2 anos que foi adotada, ela tem um perigo. Se a vacinação de rotina for muito baixa, eu pioro a situação, eu passo a ter mais casos do que antes. Mas se eu garantir que isso está acima, por exemplo, de 40%, eu simplesmente não espero mais ter casos de rubéola congênita, né? E foi isso que aconteceu. Então, aqui o que a gente tem? Os casos, era um total de casos de 48 em 1992, em 93 caiu para 15, em 94 foi para 1, e a gente praticamente erradicou a síndrome da rubéola congênita. Todas essas estimativas podem perfeitamente ser adaptadas para o caso da Zika. Então, logo a gente tenha os resultados da soroprevalência por idade, né? Certo, Dr. Esper? Então, logo eu tenho os resultados que o Dr. Esper vai me dar, a gente vai poder desenhar qual seria uma estratégia ótima para não só controlar num surto ou uma vacina preventiva, mas também introduzi-la no calendário de imunização, antes mesmo da vacina estar pronta. Isso é mais ou menos inédito. E eu termino aqui deixando a minha citação preferida do Ronald Ross, que foi o cara que descobriu que a malária era transmitida por um mosquito, razão pela qual ele ganhou o 2º prêmio Nobel da história. O primeiro foi von Behring, com o soro antidiftérico, e que ele dizia o seguinte, olha, na verdade, toda a epidemiologia tem que ser considerada matematicamente, se é para considerá-la cientificamente, né? Dizer que uma doença depende só de alguns fatores não é dizer grande coisa. Muito obrigado pela presença e atenção de vocês.